Fala pessoal, vamos agora dar sequência à correção das atividades, a introdução à antropologia, da disciplina Antropologia Jurídica, a parte 2 agora. Aí, refere-se à unidade 1. Na parte 2 nós vamos tratar da questão de raça, etnia, né, cultura, sociedade. Então você vê, a primeira questão que é colocada é assim: por que raça não pode ser tratada como categoria biológica de superioridade ou inferioridade? Gente, conforme eu expliquei em sala de aula, não há nenhuma base científica para fazer uma hierarquia dos seres humanos por traço físico, cor da pele, jeito dos cabelos, etc, etc. Porque, historicamente, isso aí só foi usado para justificar a colonização. Quando eles escravizaram os africanos aqui na América, quando eles invadiram a África no século XIX, e assim foi, né? Para justificar que a raça superior europeia, branca, né? Seria superior às demais raças, né? Isso é socialmente construído, não tem nada a ver com história, não tem nada a ver com cientificamente falando, né? Por exemplo, as teorias racistas do século XIX, chamado o darwinismo social, por exemplo, afirmava que pessoas negras eram inferiores, né? E por vários motivos. Tem um que chegava ao ponto de falar que eles não tinham alma, que era igual aos animais diferentes dos seres humanos, né? E hoje a genética mostra que não há qualquer diferença biológica entre as pessoas, né? Então, essa ideia de raça é mais para gerar o racismo, né? O racismo vem dessa ideia de que uma raça é superior à outra. Na número 2 diz assim: de que modo o racismo mantém a importância social da categoria raça, né? Por que é isso? Por que continua isso reproduzindo? Continua reproduzindo as desigualdades reais, né, sobre os corpos que você quer racializar. Então, por isso que ele mantém isso, né? Mesmo sem fundamento biológico, a raça opera socialmente como marcador da discriminação. Essa é a principal manutenção desse conceito de raça, né? Por exemplo, aqui no Brasil, estatísticas mostram que pessoas negras, né, têm menos acesso às universidades de elite, são mais vítimas de violência pessoal e recebem menores salários, que mantém a categoria raça socialmente relevante, né? O negro ganha menos, o negro é mais discriminado, etc, etc. Na aula eu falei alguma coisa a respeito de um vídeo que eu publiquei, não meu, mas um sociólogo, em que ele retrata isso, que há 30 anos atrás o racismo não incomodava muito com o negro. Por quê? Porque ele não aparecia junto com ele nos lugares que eles estavam, né? Então não precisava incomodar tanto assim. A partir de 30 anos para cá, o negro foi ocupando posições que eles não tinham antes. O negro estava tá na escola e consegue uma ascensão social, pode forma em medicina, advogado, né? Direito. E hoje em dia participa das novelas da Globo, né? Com papéis de destaque, antes era só para empregado, escravo, etc. Então isso incomoda muito os racistas hoje em dia, por isso que eles se rebelam nas manifestações de racismo, são terríveis, o que originou as leis antirracistas, né, que foram colocadas no Congresso. Número 3. Como a noção de etnia se distingue da noção de raça? Etnia refere a vínculo cultural, né, vínculos culturais, históricos, simbólicos. Por exemplo, a língua, a memória, a ancestralidade, que é o culto aos ancestrais, pessoas que vieram antes, né? Território, pertencimento, que eu falei na parte um. Agora já a raça, gente, é uma construção social ligada à racialização e discriminação. Usada durante muito tempo, e ainda é usada para falar que uma raça, uma pessoa é superior à outra. Por exemplo, um grupo indígena, por exemplo, ele compartilha etnia, por exemplo, língua, território, cosmovisão, a visão que eles têm do mundo.
Já a categoria raça pode ser usada para discriminar esse mesmo grupo com base nos seus traços físicos. Ah, esse povo vermelho, esse povo isso, etc, etc, né? Dependendo da cultura deles. A raça é usada nesse sentido de discriminação. 4. Por que os povos indígenas e quilombolas são fundamentais para pensar a etnia no Brasil? Por que seria, né? Porque eles expressam formas coletivas de pertencimento. Você identifica nos quilombolas, nos indígenas, essa ideia que a gente fala de etnia. A gente consegue verificar. Num centro urbano como São Paulo, é mais difícil você é, reconhecer esses conceitos de etnia, né? Você tem que procurar bem mesmo para poder reconhecer. Mas nos quilombolas, nos indígenas, você reconhece, porque pertencimento, memória histórica, território e cultura própria, né? Por exemplo, uma comunidade quilombola mantém tradições deles, festas. Eu mesmo já fui numa festa lá em Mineiro, no quilombo, ali na comunidade quilombola, lá em Mineiros. Mantém tradições, festas, modos de plantio, a maneira que eles plantam, organização comunitária que é diferenciam. Então, é importante reconhecer sua etnia através do reconhecimento do seu direito à terra e a preservação de sua cultura. Não querer tomar a terra do quilombola, que é reconhecida na Constituição, é desrespeitar a cultura e a etnia dos quilombolas. 5. Qual a importância da distinção raça-etnia para o direito? Permite formular políticas públicas. Ao formular políticas públicas mais indicadas para ele, mais precisas, você reconhece que o reconhecimento das desigualdades sociais e ajuda a proteger direitos coletivos das comunidades, sem confundir discriminação racial com pertencimento cultural. Então você consegue fazer isso, formular políticas públicas mais precisas, né? Então se você tem a ideia do pertencimento, você tem a ideia da distinção da raça e etnia, você consegue formular essas políticas públicas sem racismo, né? Por exemplo, quando os juristas fazem uma política de ações afirmativas para os negros, isso é raça, sabe? Cuidando, lutando contra o racismo. É diferente, por exemplo, de uma política de proteção territorial para os povos indígenas, que aí é etnia. A etnia tem a ideia do território, né? Como eu falei anteriormente. Para não tratar coisas diferentes como coisas iguais, você precisa conhecer esses conceitos em antropologia jurídica. Agora eu vou mudar aqui o slide. Página número 6. Por que não existe uma única forma universal de sociedade? Gente, cada sociedade organiza de maneira própria, né? Sua família, a própria família é diferente, autoridade, religião, trabalho, conflitos, né? Essas formas são históricas, veja que não é uma construção social, é uma construção histórica e varia conforme o contexto, a cultura e também as relações sociais. Por exemplo, em algumas sociedades, você tem famílias mais nuclear, que é pai, mãe e filho. Em outras, você tem família extensa. Na Índia tem muito disso, né? Todo mundo mora junto. Pais, avós, né? Filhos, netos, todo mundo morando na mesma casa e vivendo ali em comunidade. Como a cultura, 7, como a cultura organiza a vida social e jurídica? Gente, quando a cultura fornece esses significados que nós falamos ali, os valores, as classificações que orientam o comportamento, normas, instituições, né, o direito sempre atua dentro de uma realidade cultural concreta, porque ele está ali observando o que é de verdade, não imaginando o que seria, né? Não vai ficar no gabinete dele tentando imaginar como é que é a vida, né, naquela sociedade. Por exemplo, conceito de justiça. Esse conceito de justiça, ele varia, né? Por exemplo, em uma cultura, a justiça pode significar que é punição, e em outra pode significar a restauração do equilíbrio comunitário. Quando você faz justiça, tem o princípio da equidade que diz que é dar a cada um o que lhe é de direito, né? Então, é uma justiça restaurativa. Uns pensam que é punição e outros pensam que é restauração do direito. A número 8 diz assim:
Em que sentido as culturas são históricas e imutáveis, né? Porque a história por quê? Porque ela se transforma ao longo do tempo, vai mudando, entrando em contato com outras, incorporando elementos novos e reinterpretando tradições. Não são blocos fixos nem homogêneos, coisa não fica parado no tempo. A sociedade vai evoluindo, a cultura vai evoluindo, fazendo a sociedade evoluir junto. Vou dar um exemplo do samba, né? No Rio de Janeiro. Originalmente ele era punido, né? O samba era considerado uma vadiagem, né? No Rio de Janeiro, ia para cadeia. Originalmente era associado a comunidades negras do Rio de Janeiro, uma forma de racismo, isso, né? Foi marginalizado no início, depois se tornou símbolo nacional da nossa cultura. Quando você quer falar Brasil, a primeira coisa que eles colocam lá para mostrar o Brasil é o samba, que virou um símbolo nacional da cultura brasileira, né? Ressignificando a cultura. Veja, que era vadiagem virou símbolo nacional da nossa cultura. Espero que esse exemplo tenha ficado bem claro para vocês. Número 9, que Nestor Garcia Canclini contribui para pensar as transformações culturais. Quando ele pensa as transformações culturais e contribui no seguinte, ele mostra, gente, com a ideia das culturas híbridas, né, que a modernidade produz encontros, misturas, reconfigurações culturais, por exemplo, ajudando a gente a entender a complexidade da cultura brasileira. Gente, o Brasil é muito grande. Cada lugar tem vários tipos de cultura. Uma cidade tem vários tipos de cultura. Imagina um país, né, continental como o nosso. Um exemplo que eu posso dar aqui é a música, né? Na música brasileira hoje em dia ela mistura o sertanejo, funk, rap, eletrônico, né? Criando gêneros híbridos que transformam encontros entre culturas rurais, urbanas, negras, brancas e indígenas. É uma mistureira danada aí, né? E por último, a 10, por que o direito precisa considerar a pluralidade cultural da sociedade? Porque lida com sujeitos, valores, experiências distintas, é por isso que ele tem, né? Sem essa consideração aí de pluralidade cultural, a aplicação da norma vai se tornar abstrata, etnocêntrica e injusta. Porque se você não considerar essa pluralidade cultural, você vai cometer injustiça ao invés de fazer justiça. Por exemplo, ao aplicar uma lei de proteção à criança sem considerar as práticas educativas da comunidade tradicional pode gerar conflito, né? O jurista precisa equilibrar, por exemplo, direitos universais e respeito à diversidade cultural. Se numa comunidade lá existe uma proibição, por exemplo, uma família que fala, vai sair, você vai sair, meu filho, mas você tem que, tal hora tem que estar em casa, ninguém pode dizer que a família está errada. Esse negócio de direito de ir e vir, direito de livre manifestação, que muita gente gosta de falar por aí, a regra da família é aquela, a cultura deles é aquela, de respeito a horários, de estar em casa, esse tipo de coisa. Você não pode denunciar, falando assim, não, está me restringindo o direito de ir e vir. Mas se o juiz julgar assim, ele vai contra os valores da família ali. Pessoal, espero que tenha sido esclarecedor. Estudem, leiam os textos, observe, veja bem que aqui não é dar resposta, né? É um comentário geral. Eu agradeço vocês e até uma próxima oportunidade. Logo vem a unidade 2 aí, a gente vai explicar com aulas, depois a gente vai fazer esses mesmos comentários com as questões para estudo lá, ok? Muito obrigado, tenham todos aí bons estudos, tá? Obrigado.